Se quiser entrar e sair de novo para pegar outra para poder registrar a sua presença. Toque Z com. Ou se não quiser entrar e sair, bota pelo menos o nome aí nos comentários, porque o programa que eu baixo a frequência, ele também baixa ele grava também os comentários também. Pessoal, boa tarde a todos. Né? Vamos começar logo aqui. Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo, que eu acho que esse conteúdo dessa semana é muito importante, tá? Se vocês olharam lá a pasta, quem já olhou a pasta viu que eu me empolguei, inclusive, nas aulas também, né? Postei 2 aulas, uma aula ficou com 1 hora e pouquinho, e a outra também teve 1 hora, né? Mas, assim, não foi coincidência, não. Esse conteúdo, para mim, no primeiro ano, é de longe um dos conteúdos que mais são cobrados, né? Tanto para o nosso cotidiano, quanto para negócio de prova, de concurso, de vestibular. Então, assim, merece um carinho especial para estudar quando a gente está falando sobre essa parte de geografia natural, né? E talvez tenha ficado bem claro para vocês na última aula, né? Não existe uma separação real entre geografia da natureza e a geografia humana. Muitas das vezes, o que a gente observa, né, na geografia física, né, geografia natural, é reflexo ou consequência de ações da sociedade como nós conhecemos, né? Então, o conteúdo sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, ele é, sem sombra de dúvida, um desses assuntos em que a comunhão entre a geografia física e a geografia humana, né, a sociedade como um todo, ela fica, né, bem evidente. Tá? Pessoal, só mais uma coisinha, vocês estão me ouvindo bem? Não sei se esse fone está funcionando legal. Tá, beleza. Mas antes de a gente falar sobre o conteúdo propriamente dito, eu queria falar sobre os prazos da entrega de atividade, né? Como eu combinei com vocês há umas 2 semanas atrás, teoricamente, amanhã, às 11h59, é a data limite para que vocês encaminhem as atividades, tá? Tanto as últimas atividades de presença, aquelas atividades semanais, né? Quanto as atividades em grupo. No entanto, alguns alunos entraram em contato comigo, algumas pessoas andaram tendo algumas dificuldades, né? Não tiveram primeiro contato com os programas para gravar e coisa e tal, né? Então, eu pensei em dar uma adiada nessa data limite. No entanto, eu não vou poder fazer muito, né? Não vou poder adiar muito mais. Por quê? Porque a minha ideia é dia 24, né, de dezembro, eu entregar o resultado para todo mundo, para que vocês saibam quem ficou de recuperação, quem não ficou, né? A princípio, pelo que eu tenho olhado, assim, a galera que está fazendo as atividades direitinho não deve ficar de recuperação, não. Tá? Dificilmente isso vai acontecer. Tá? Mas tem uma galera que não entregou ainda todas as atividades de presença, né? Mas aí, então, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar como data limite para vocês entregarem tudo, né? Ou seja, tanto o trabalho em grupo. Quem já entregou, tá tudo bem, tá, gente? Tá safo, eu já estou recebendo lá nos e-mails já alguns trabalhos, tá? Quem já entregou, tá tudo bem. Agora, quem não entregou, a data limite, para eu ter tempo de corrigir isso, vai ser dia 22, tá? 22 até às 11h59, 22/12. Aí o que acontece? Vai ser a data limite para entregar os vídeos, e quem ainda esqueceu ou não teve tempo de fazer alguma atividade de presença ao longo das semanas, né,
pode colocar lá, pode ir lá na pasta e adicionar o texto, tá? Porque eu vou voltar, as semanas que eu já corrigi, eu vou voltar e vou dar uma olhada novamente para ver se tem textos novos, tá? Para dar uma lida e lançar as notas. Por que tem que ser no máximo o dia 22? Porque aí, então, eu vou ter o dia 23 e o dia 24, né? Para poder ler os textos, né? E dar uma olhada nos vídeos que vocês estão produzindo e fazer a nota, e lançar a nota, né? Vai ser uma trabalheira doida, né? Vai ficar meio apertado, mas creio eu que eu consigo, pelo que eu já adiantei já de atividades de algumas turmas, eu acho que dá tempo de eu conseguir fazer isso em 2 dias, tá? Então, 22 é a data limite. Aí, o dia 24, eu lanço a nota para vocês, a nota preliminar, né? E aí, quem ficou de recuperação, se alguém ficou de recuperação, vocês olhem lá, né? E aí, na outra semana, a última semana, que é a semana 7, a gente vai fazer as recuperações. E o que é a recuperação, né? Teoricamente, a recuperação é fazer as atividades que a pessoa não fez, né? A atividade de presença, o cara ficou com a nota vermelha aqui na atividade de presença da primeira semana. Então, refazer essa atividade, né? Ou o cara não fez a atividade da primeira semana, fazer a atividade da primeira semana. Isso que é a recuperação, tá? Aí eu junto essas notas e lanço a média final, tá? Ou seja, não tem escapatória, não. O cara vai ter que fazer de qualquer forma as atividades. Aí o Hector está fazendo a seguinte pergunta aqui, muito boa pergunta sua, Hector. A 7ª semana é só para recuperação? Olha, no que tange, né, as notas, a 7ª semana é só para recuperação, ou seja, não vai ter atividade de presença na 7ª semana. Ou seja, quem já entregou todas as atividades de presença, quem já fez os vídeos e mandou, de avaliação vai estar, né, liberado. No entanto, vai ter conteúdo na 7ª semana, né? Ou seja, vai ter conteúdo que é cartografia. Então, eu já separei lá o material todo, tem um documentário bem bacana falando sobre a história da cartografia, e eu vou gravar uma pequena videoaula, né, coisa rápida, para apresentar os conceitos básicos da cartografia. Fica ruim, por quê? Porque a cartografia, por exemplo, é uma matéria que eu gosto de trabalhar em sala. É claro, obviamente, todas as matérias eu gosto de trabalhar em sala, mas essa em particular é porque ela tem conta, né? Tem alguns cálculos. É cálculo, assim, simples, tá? Se você sabe pegar ônibus e sabe contar o troco do ônibus, né? Você sabe fazer o cálculo da cartografia. É simples, é operação básica. Somar, dividir, né? Mais complicadinho ali é trocar algumas, né, algumas grandezas, algumas unidades, na verdade, né? Mas, assim, como não vai dar para fazer isso, como eu não consigo fazer isso, eu vou gravar uma pequena videoaula lá mesmo, tá? E vou deixar lá, né? E vou deixar uns exercícios para o cara ir treinando se quiser, né? Essa parte, que é uma parte também importante desse primeiro ano, tá? Mas, assim, não vai ter nenhuma tipo de avaliação a 7ª semana, tá? Então, assim, é para o cara que terminar de fechar o conteúdo dele, ele vai assistir lá a videoaula, vai ver o material que eu deixei lá, vai ver o documentáriozinho e só. Não tem nada para entregar, não tem nenhum tipo de texto, nem nada não, tá bom? É isso, a 7ª semana. E para quem está de recuperação, a 7ª semana, além de ver os conteúdos e coisa e tal, é uma semana a mais que o cara vai ter para entregar o que ele está atrasado, o que ele não conseguiu, a nota que ele não conseguiu, né? Assim, eu falo para vocês, é muito raro uma pessoa tirar nota baixa, né, ali naqueles textos que vocês estão fazendo. Até pelo que eu andei lendo, eles estão escrevendo direitinho, né? Tem aqueles errinhos clássicos de português, coisa e tal, mas isso aí eu não posso condenar ninguém também, sou horrível também. Então, assim, mas tirando isso, ninguém está fugindo muito do assunto, não, tá? A única coisa que pode fazer a pessoa tirar nota baixa ali naquele texto é isso, né? Eu perguntei sobre aquecimento global e o cara veio falar sobre qualquer outra coisa, né, que não seja o assunto que eu pedi, né?
aí a pessoa pode tirar uma nota baixa, mas não tem acontecido isso, pelo menos dos textos que eu tenho lido, não, tá? Então, relaxa. Estão fazendo as atividades direitinho, muito dificilmente o pessoal vai pegar aí uma recuperação. Mas sempre tem a galera, né? No primeiro ciclo teve umas 4 ou 5 pessoas que ficaram de recuperação, né? Mas também eles conseguiram fazer depois as atividades, eu entrei em contato, né? E aí o pessoal, né, já passou a bola já adiante. Aos alunos que estão fazendo atividades especiais, eu quero sempre lembrar o quê? Que vocês têm datas diferenciadas, tá? Então, vai estar o nome de vocês lá nos resultados, né? Mas eu estou ciente, eu já recebi da coordenação que vocês têm prazos diferentes, né? Para entregar a atividade. Então, não vai estar lá escrito reprovado ou aprovado, vai estar escrito só, né, aluno em atividade especial, tá bom? Hector, isso conta para as outras disciplinas também? Não entendi, Hector, o que conta para as outras disciplinas? Coisa rápida, gente, mínimo 1 hora e 15 minutos. Acho que o Vitor está falando sobre talvez uma pequena aula, né, de cartografia. Não, mas não vou dizer que não pode ser, Vitor, tá? Mas eu pretendo realmente que a aula seja curtinha, tá? A conta da relação da 7ª semana ser só para recuperação. Não, Hector, eu não sei como que os outros professores estão fazendo o andamento das disciplinas deles, tá? Tem alguns professores, por exemplo, que estão aplicando a recuperação paralela, ou seja, à medida que a pessoa vai tirando nota baixa, ele vai lá e entrega outra prova na mesma hora, entendeu? Eu achei, por mim, melhor isso, entendeu? Dividir e organizar dessa forma. Por quê? Porque se eu fico muito preocupado com a recuperação, de toda hora que eu faço uma atividade eu tenho que fazer recuperação, a gente acaba ficando mais preocupado com a recuperação e com a nota do que com o conteúdo, que para mim, pelo menos particularmente, é o mais importante, é o que vale, né? As notas de vocês, legal, bacana, é importante, vai lá para o diário e tal, mas o que importa para vocês mesmo é o quanto vocês vão conseguir absorver desse conteúdo para o PISM, né? Para vestibular, para concurso e para a vida de vocês também, né? Para não sair daqui a pouco aí falando um monte de besteira, de que a Terra é plana, a vacina não serve para nada, né? E coisa e tal. Então, para não ficar nessa doideira, eu acho que o conteúdo é mais importante, né, do que a nota em si, tá? A Richelle pediu, aqui a Antonella está falando que a Richelle pediu para avisar que não vai conseguir participar da aula hoje. Tudo bem, Antonella, fala para ela, depois assiste essa videoaula lá, quando eu for disponibilizar na pasta do ano que vem, da semana que vem. Toda semana eu disponibilizo, né, essas videoaulas, é por isso que eu gravo, né, para poder deixar para vocês lá na outra semana, porque a gente acaba sempre discutindo alguma coisa do conteúdo também que é importante, beleza? Aí o Danilo pergunta, mas a Terra não é plana? Não, Danilo, não é plana. Seria legal que fosse, né? Mas não é. Tá? Mas, pelo contrário, eu acho até bem legal. Eu acho tão legal esse negócio de que a Terra é redonda e de quanto tempo o homem sabe que a Terra é redonda. Né? Na 7ª semana, na aula de cartografia, eu vou colocar lá um pequeno videozinho de 6 minutos, né? Em que o Carl Sagan, ele explica, né, quando é que o ser humano descobriu que a Terra é redonda pela primeira vez. Isso foi lá nos gregos, 2000 cacetada anos atrás, né? E é interessante, porque até a Idade Média ainda existia essa dúvida, mas as pessoas mais eruditas, né, aquelas que tinham acesso a textos gregos e coisa e tal, essas já não tinham dúvidas da forma da Terra. Mas o mais doido é você pensar de que, no final do século XV, a humanidade como um todo já estava ciente de que a Terra era redonda. Por quê? Porque você tinha as grandes navegações, né? Fernão de Magalhães, ele pegou e começou a navegar, né, para o oeste, né, e chegou na Europa via leste, né? Então, tipo assim, era óbvio que a Terra era redonda. Mas, se você parar para pensar, a gravidade, a gravitação universal,
que é a força que explica por que a gente não cai, né? Porque se a Terra é redonda, tem gente em cima e tem gente embaixo. Por que as pessoas embaixo não caem? Né? É claro, é por causa da gravidade. A gravidade puxa tudo para o centro. E no espaço não existe em cima ou embaixo. Né? A gravitação que explica isso só surgiu 2 séculos depois, 3 séculos depois, em que a humanidade já tinha ciência de que a Terra é redonda. Né? Então, assim, é a evolução da ciência. Isso aí me fascina de certa forma. Né? Beleza, gente. Alguma dúvida sobre a data? Tá fechadinho, gente. Beleza, 22 ajuda quem estava aí apelando aí para uma data melhor. Tá? Agora é a hora. Fale agora ou cale-se para sempre. Cale-se para sempre é muito... Não, fale agora ou fale depois. Não tem problema, não. Vamos ser dramáticos, né? É bom para não sair depois falando de Tiradentes que descobriu o Brasil. Dá ruim também. Então, Augusto, muito bom. Se a Terra é plana, o aquecimento global poderia ser chapa. A gente poderia chamar de a chapa está esquentando. Ferro terraplanista, somos da Terra na Lua, beleza. A Morgana está falando assim, ó. Eu tinha visto nas informações sobre o trabalho que não poderíamos pegar vídeos na internet, mas eu queria saber se pode usar uns vídeos mostrando apenas imagens do bioma como o nosso áudio no fundo. Olha, Morgana, isso pode sim. Tá? O que eu pedi para não fazer é a pessoa copiar um vídeo. Assim, eu vi um vídeo legal aqui, vou fazer um vídeo igual, tipo imitando o vídeo, entendeu? Agora, você pegar pequenos trechos do vídeo de outros lugares, ou então você pegar imagens e colocar o áudio por cima, né, falando sobre as imagens, isso aí está liberado também, tá, Morgana? Não tem problema não, tá? É uma boa pergunta que você fez também. Yuri, professor, qual é o tempo mínimo para o trabalho? Olha, o tempo mínimo, 5 minutinhos. Né? 5 minutinhos, fala o que tem que falar, manda o recado que quer mandar e aí acaba. Tá bom. Menos que 5 minutos aí já fica ruim. O tempo máximo, o ideal é que seja 10 minutos. Né? Então, que fique algo entre 5 e 10 minutos, tá? Mas passou, meu trabalho ficou aqui com 13, 15 minutos. Não tem problema. Se passou um pouquinho, não vou tirar ponto nem nada, não. É só para estabelecer um parâmetro, né? Nem para que a pessoa faça um vídeo de 1 minuto, né? Nem que a pessoa se empolgue, igual o professor de geografia, e faça um vídeo de 1h30, entendeu? É isso aí. Mesmo, pode dar, Matheus está pensando, pode ser 12 minutos? Não tem problema, 12 minutos está legal, tá? Não tem problema mesmo. O pessoal está aqui, vou editar o vídeo. Olha, editar vídeo é bem complicado, tá? Se vocês têm um computador bom, até vai, porque aí tem vários programas na internet que são gratuitos. Você pode usar até o editor de fotos do próprio Windows, ele também corta vídeos, ele também edita vídeos, tá? E no YouTube você tem vários tutoriais aí, rapidinhos, que te ensinam a fazer isso. Eu, por exemplo, uso aqui o Shotcut, que é um vídeo de edição gratuito, né? Você pode baixar pela internet. No entanto, eu uso ele muito pouquinho. Por quê? Porque o meu computador, né, vocês estão vendo até como eu estou travando aqui, ele é a lenha, né? Então tem dia que a lenha aqui está baixa, eu não consigo, né, jogar aqui lenha o suficiente, e o bicho trava, e para renderizar um vídeo que você cortou, editou, às vezes o meu aqui leva umas 3 horas para renderizar o vídeo, entendeu? Então, assim, só recomendo que edite vídeos se você tiver um computador legal, um aparelho legal para fazer isso. Caso contrário, é melhor você fazer faz um pequeno roteiro antes do que você vai falar, né? Ou do que seus amigos vão falar, e depois vocês vão falando, né, à medida, e vai gravando. Fica mais fácil assim, pelo menos para quem tem máquinas menos, né, possantes. Para quem tem uma facilidade maior de edição e coisa tal, você tem um colega aí
no grupo aí que é gamer, né, que tem aqueles computadores da NASA, né, para jogar, aí esses computadores rodam facilmente, renderizam facilmente, tá? Não tem problema não. Primeiro eu falei que o computador, os vídeos dele levam umas 2 horas para salvar, mais ou menos isso, leva um tempo mesmo para renderizar o negócio. Diminui a qualidade, o Samuel que está dando um exemplo aqui, ó, diminui a qualidade, né, do vídeo, que também acelera bastante, tanto a renderização quanto para gravar, para poder transmitir isso via e-mail também, fica melhor também você tirar um pouquinho a qualidade. Usem sempre o formato MP4, tá, que é aquele mais universal, que roda em qualquer lugar, tá, beleza? Eu até tinha um projeto de juntar todos esses vídeos e depois lançar no canal lá do YouTube, mas aí eu desisti um pouco dessa ideia, né? Alguns alunos não ficaram muito confortáveis com a ideia, não sei o que, então eu desisti, né? Mas de qualquer forma, depois, no futuro, né, vai que lá no 3º ano, no 2º ano, quando estiver tendo aula normal, né, a gente faça algum tipo de exposição desses vídeos, porque é material que vocês estão produzindo, alguns ficam muito bons mesmo, né? E eu gostaria de que vocês pudessem ter acesso, de ver de novo esse material, né? Afinal de contas, é uma lembrança de um período meio esquisito da nossa vida, né? Eu acho que fica bacana também vocês depois terem isso aí. Demora muito, exatamente. Dependendo da qualidade do vídeo, fica muito ruim. Pessoal, então, olha só. Se ninguém tem mais nada a falar sobre a questão dos trabalhos e a questão da data, né, já está bem estabelecida, agora a gente espera lá para o dia 24 eu encaminhar os resultados, né? Vamos para o conteúdo dessa semana, né? Conseguiram ver as atividades, pessoal? Vocês conseguiram ver as videoaulas? Inclusive, a atividade de presença dessa semana exigia que vocês assistissem, além das videoaulas, também o documentário que eu coloquei lá, né, que é aquele documentário sobre Gelo em Chama. Né? É um documentário muito legal, ele também é um pouquinho grande, né? Aliás, eu acho que essa semana eu acho que é o que vocês vão ficar mais tempo assistindo coisas no YouTube, né? Na minha disciplina, por causa disso, né? Porque tem o documentário e tem as duas videoaulas, então exige um pouquinho mais, né, de trabalho de vocês. Mas o documentário é bem bacana, ele passa rapidinho. Eu, pelo menos, quando assisti, não sei como vocês, mas quando eu assisti, tipo, ele tem umas 2 horas, mas quando acabou, eu disse, nossa, já acabou, né? E aí você vai ficando com aquele coraçãozinho meio apertado, assim, tipo, tão fodido, né? O mundo vai acabar, já era. Assim, só lembrando que um minutinho eu vou registrar a presença aqui da galera, peraí. Show, foi. Entendeu? Então, assim, você pode usar o subterfúgio, né, de ver as coisas em 2 vezes, né? Olha, eu andei até tendo essa mania de ver também, mas, sabe, começou a me dar dor de cabeça de ficar vendo vídeo em 2 vezes, né? Eu também tive a curiosidade de ver as minhas aulas em 2 vezes e percebi que em algumas aulas fica meio incompreensível o que eu falo, né? Que eu falo pausado, mas de vez em quando eu falo muito rápido, aí depois eu falo, mas eu já percebi que eu não tenho, eu acho que é coisa de gente doida mesmo, ou de professor, que não, se a gente ficar falando sempre no mesmo tom também, né, o cara dorme, né? Então eu peguei a mania de falar, e aí depois eu falo rápido, depois eu falo devagar, depois aí fica esquisito ver em 2 vezes, mas se a pessoa consegue se adaptar, tá valendo também, né? Fica metade do tempo que a pessoa precisa fazer para assistir os vídeos, tá? Gente, essa pessoa acostumou a ver 2 vezes, né? Isso aí é coisa de mente acelerada, gente. Quanto mais informação você está colocando para dentro, às vezes mais dificuldade você vai ter de absorver aquela informação, tá? Então, assim, um subterfúgio para essa época que a gente tem que assistir um monte de coisa, né? Mas eu não recomendo que vocês fiquem fazendo isso o tempo todo, não. Eu acho que não tem nenhum fundamento científico do que eu estou falando aqui agora. É puro achismo mesmo. Tá? Mas eu acho que com o tempo isso pode até mesmo causar dor de cabeça, alguma coisa. Com certeza a tensão ela diminui, né? Porque às vezes algumas informações passam rápido. Mas a gente tem se acostumado cada vez mais a fazer isso. Eu, por exemplo, eu tenho
Eu não quero esnobar não, mas eu tenho esse YouTube Premium, né? Que você pode desligar o celular e continuar ouvindo o negócio pelo fone, né? Ou então você tira o YouTube da primeira página e fica vendo outras coisas, então Facebook, ou lendo reportagem, e de vez em quando eu estou assistindo um documentário, alguma coisa aqui, que eu gosto muito de ouvir documentário pessoal, e aí depois eu paro assim e penso assim, caraca, não prestei atenção em porra nenhuma desse documentário, o documentário já passou a meia hora já, entendeu? Aí eu tenho que pegar e voltar no negócio, lá no início, aí eu abro a tela e fico vendo para poder prestar atenção, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente está fazendo um negócio e só tá ali o barulho no ouvido e infelizmente não tá mesmo prestando atenção. Então, assim, é um subterfúgio legal, usar 2 vezes e tal, mas usem com moderação, tá? E sobre o conteúdo, pessoal, aquecimento global, efeito estufa, tempo e clima, né? Primeira coisa que eu tentei fazer o quê? Primeiro tentei falar sobre os elementos climáticos, né? Tentei falar sobre o clima como um todo, diferenciei tempo e clima. Vocês conseguiram entender por que é meio idiota algumas pessoas justificarem que a Terra não está aquecendo por causa de dias frios? Vocês conseguiram entender, captaram a diferença entre tempo e clima? O Matheus aqui falou que sim, né? Porque quem já não ouviu isso, né? O pessoal, esse cientista doido aí fica falando de que a Terra está esquentando, mas olha só, hoje, maior frio, né, tá chovendo pra caramba, né? Então, assim, são coisas diferentes, né? A condição... não, ô Matheus, não é que eu sou revoltado. Eu sou revoltado com isso mesmo. É porque, ao contrário, por exemplo, do terraplanismo, que é uma teoria da conspiração, né, do bem, assim, que a gente só dá risada da cara do povo, coisas como aquecimento global ou movimentos anti-vacina são movimentos realmente perigosos. Né? Por quê? Porque eles estão contribuindo para que a gente cause um estrago irreversível. Né? É claro que a pessoa, por exemplo, ainda na questão da vacina, uma pessoa hoje em dia ter medo de tomar essa vacina, porque são vacinas que foram feitas em tempo recorde, né? E até então o recorde de vacina, se não me engano, tinha sido da cachumba, com 4 anos, né, entre o desenvolvimento e a distribuição. Mas a pessoa tem um pouco de receio, algumas vacinas estão usando até uma tecnologia inédita, né, como essa da Pfizer, de RNA mensageiro. A pessoa até vai, a pessoa pode ter receio, não tem problema. Agora, começar a questionar e duvidar de uma tecnologia que o ser humano domina há pelo menos 200 anos e que já erradicou um número absurdo de doenças, ou seja, ninguém mais morre de varíola, ninguém mais fica paralítico por causa de poliomielite, né? E simplesmente por quê? Porque a gente conseguiu vacinar boa parte da população do mundo. E aí a galera vem aqui agora e começa a duvidar, isso não existe, não sei o quê. Isso realmente é muito, muito perigoso. Tá? Quanto ao aquecimento global, o problema é esse também. Né? A gente tem um aquecimento global, que é um processo que já foi muito bem registrado, muito bem catalogado. Né? Existe, né, estudos que apontam uma ação direta do homem nesse processo, um processo que é natural, um processo que ocorre na Terra naturalmente, ou seja, a Terra naturalmente ela se aquece, se resfria. No entanto, o que os cientistas têm percebido é a velocidade desse processo. Então, a velocidade do processo de aquecimento, ele nunca foi visto na história geológica da Terra. Tá? Então, é só você fazer a comparação simples. O que tem de diferente, né, de 1700 para cá que não tinha antes? Aí a gente começa a ver o aquecimento global, a queima dos combustíveis fósseis, uma sociedade pautada na produção, no consumo, né? Tudo isso. E a escala de produção e a escala do aumento da população que nós temos, né? Porque a população crescer é um problema. Hoje
nós somos 7 bilhões. Do que o crescimento populacional, tá? É o avanço da sociedade do consumo, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, se toda a população da Terra consumisse o equivalente ao que os Estados Unidos consomem, ou seja, os 300 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos, nós precisaríamos de 7 terras de recursos naturais para poder bancar todo mundo. Peraí que... Coronado, não, mentira. Alergia. Então, vejam vocês, o consumo, aliado ao número de pessoas na Terra, tem gerado uma pressão sobre os recursos naturais que nunca antes tinham sido vistos, né? E uma das consequências disso é a emissão descomunal de gases poluentes. E esses gases poluentes estão se acumulando aonde? Na nossa fina camada, né, atmosférica. E é óbvio que isso está sendo suficiente para mudar a composição dessa atmosfera. Tá? Aí o Hector fala assim, essas frases me lembram o Thanos. Né? É interessante porque na época, né, que o pessoal viu os Vingadores e o plano do Thanos, né, que alguns até podem chamar de Malthus Thanos, né? Porque Malthus, ele tinha mais ou menos, não sei se vocês ainda já estudaram isso, mas se não estudaram, a gente vai estudar isso ano que vem. Existem vários cientistas que estudam crescimento populacional. Um deles era Malthus, né? E uma das coisas que Malthus defendia era de que cabia aos governos o controle de natalidade. Ou seja, para ele, as pessoas pobres iriam se multiplicar de forma descontrolada, né? Então, ele transferia para os pobres o problema da superpopulação. Tá? E aí ele fazia um cálculo lá de PA, PG, produção de alimentos, crescimento de população. Em resumo, para ele, a guerra, por exemplo, era importante, porque controlava né, a natalidade da galera. Matava um monte de gente, estava controlando a população. Só que, anos mais tarde, né, outras teorias foram surgindo. Né? Então, Thanos, lá do Guerra Infinita, ele tem uma ideia igualzinha do Malthus. Né? Por isso que eu chamo de Malthanos. Porque vamos matar a galera para controlar a população. No entanto, hoje em dia, o que se percebe é o seguinte, você não precisa matar ninguém, não. Tá? Inclusive, muitos países do mundo sofrem um problema inverso da superpopulação. Tá? Qual é o problema? Né? Alguns países estão encolhendo, a população está diminuindo. Japão, Rússia, Suíça, Canadá, são países que hoje têm milhões de habitantes a menos do que tinham há 10, 15 anos atrás. Mas o que aconteceu lá? O pessoal fez controle de natalidade, o pessoal, né, juntou as joias do infinito e matou metade da população? Não, nada disso. O que aconteceu é que esses países eliminaram a pobreza. E ao eliminar a pobreza, ao melhorar a formação das pessoas, as próprias pessoas não ter filhos. Ou ter, né? A natalidade de alguns países hoje é muito pequena. E aí a pressão populacional fica onde? Fica nos países pobres. Aí as pessoas podem dizer assim, mas o Malthus então estava com razão. Mas aí que está a questão. O problema não é as pessoas pobres. O problema é a pobreza. Você elimina a pobreza, as próprias pessoas vão escolher ter menos filhos. Né? Ou seja, é um padrão. Inclusive o Brasil. Hoje, o Brasil está com uma taxa de crescimento estável. A taxa de natalidade do Brasil é de 1,8%, é de 1,8 filhos por casal. Né? É um número quebrado, tá, gente? Não é que cada casal tem um filho e um saci pererê, não, tá? É que quando você pega a população, você divide, o número fica quebrado mesmo. Mas o nosso número hoje é 1,8 filho por casal. Isso é o mínimo para você manter o quê? Estável. A população do Brasil estável, tá? Daqui a alguns anos, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ter menos filhos, ou seja, a minha geração já teve menos filhos que os meus avós, que os meus pais. Os meus avós, por exemplo, a minha avó teve 14 filhos, né?
Então, hoje, eu já tive o quê? 2 filhos. É bem provável que os meus filhos tenham um filho, ou talvez nem tenham filhos. Então, essa é uma tendência natural do país que se desenvolve. Ah, mas não sei quem tem 7 filhos. Ah, como falou aqui, a minha tia teve 7 filhos. Sim, mas vejam só, sua tia teve 7 filhos, mas você pega os seus bisavós, eles tinham 14, 15, 13. Era normal, era o padrão da época. Porque aí, a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque não é assunto da aula de hoje, tá? Mas a questão é a seguinte, com o tempo, a população está diminuindo, tá? Agora, por que então você fala, professor, então a população está diminuindo, não tem problema. Não, olha, a ONU e alguns cientistas já estabeleceram que a população da Terra deve se estabilizar em 9 bilhões. Ou seja, 9 bilhões a gente deve estabilizar e a partir dali a gente deve começar a cair. Mas qual é, então, o problema se a população vai estar estável? É o crescimento do consumo. Cada vez mais pessoas têm acesso a consumos, né, a produtos. E aí a nossa sociedade, aquele papo que a gente falou na semana passada, uma sociedade pautada no consumo, ela produz até o esgotamento dos recursos. Então, nós estamos chegando a uma geração, muito provavelmente é a geração de vocês, ou a próxima geração, a dos filhos de vocês, que vai ter que tomar uma decisão categórica. Né? Vai ter que tomar uma decisão categórica. Ou vai haver uma mudança profunda, né, do modo de produção, tá? E a própria estrutura da sociedade de consumo vai ter que dizer, não, vamos ter que produzir menos. Ou, sei lá, ou a gente vai ter que sair para conquistar o universo, vai ter que ir para outros planetas. Por quê? Porque a Terra não vai garantir recursos suficientes para uma população de 9 bilhões consumindo como doidos, né, consumindo como loucos produtos a todo momento. Tá? Então, assim, é uma situação que a gente está chegando no limite mesmo. E o fato do aquecimento global é um desses pontos. Né? Ou a gente muda radicalmente a nossa matriz energética e abandona, né, os combustíveis fósseis, né? Ou o clima da Terra vai mudar drasticamente, tornando o planeta ruim de se viver até para os 9 bilhões, 7 bilhões que estiverem aí. Entendeu? A Maria está falando aqui, ó, o sistema atual é autodestrutivo, né? É um sistema que não se sustenta, não chega a ser autodestrutivo. Inclusive, Maria, é uma boa resposta, por quê? Porque o capitalismo, ele é muito plástico, ele é muito moldável, ele consegue se modelar. Né? A gente vê isso ao longo do seu desenvolvimento. Então, é possível que ele consiga se modelar novamente. Agora, é fato, a estrutura como está estabelecida hoje, ela não se sustenta por muito tempo. Isso, inclusive, a maioria dos países e das grandes empresas sabem já. Tá? Só que o capitalismo não funciona como um grupo de pessoas que ficam controlando o mundo e tomando decisões. Não, é um sistema orgânico formado por milhões de pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que tem um grupo de cientistas e de países que já tomaram consciência de que, olha, temos que mudar, ainda tem muita gente que ganha dinheiro com isso. E aí você tem o quê? Você tem as outras coisas que são horríveis, o negacionismo, né? As fake news, as teorias da conspiração. Isso vai tudo misturando, embaralhando na cabeça das pessoas e a gente acaba escapando de uma direção única que poderia salvar o próprio sistema, tá? Que é o capitalismo. Infelizmente, a gente pode ter uma ruptura, tá? Se o capitalismo ele ruir, a gente pode ter uma ruptura e o que vier depois não necessariamente vai ser melhor, né? Então também é ficar achando que a gente tem que acabar o capitalismo para poder vir uma coisa melhor. Quem disse que o que vai vir depois do capitalismo é melhor? A sociedade não evolui sempre, não é um padrão. Você vê, por exemplo, o Império Romano. Durante séculos, o Império Romano teve um desenvolvimento científico, filosófico, arquitetônico absurdamente alto. E aí, lá no século IV, quando ele ruiu, o sistema ruiu, porque ele não se sustentava e as pessoas não tomaram as decisões necessárias, o que aconteceu? A Roma deixou de existir e a Europa mergulhou na Idade Média. E se você pega um cidadão europeu
do século X, por exemplo, século XI, até um nobre, vivia em uma condição de vida miserável, muito pior do que um plebeu, né, em Roma, no século I. Né? Então, nem sempre a gente evolui, a gente vai para né, não é progressivo a evolução da humanidade. Tá? Mas não estou querendo ser cataclísmico aqui, não quero, né? Oh, meu Deus, o professor está dizendo que o mundo vai acabar, né? Eu só estou querendo dizer o quê? Existe um problema, decisões devem ser tomadas, e se essas decisões não forem tomadas, o problema vai vir e vai bater na nossa cara. Né? Existe uma certa urgência, sim. O Caio coloca aqui: eu vi em um vídeo que seria mais barato reciclar todo o plástico que a gente produz do que produzir mais plástico. E os caras não param de fazer. Olha, Caio, não sei, eu confesso que eu não sei se essa informação procede. Mas é possível que proceda, tá? Agora, o plástico, ele é interessante, porque ele é um material muito novo, tá? O século XX, o plástico é um material do século XX, né? Que é derivado do petróleo. Tá? Agora, o plástico, ele é um material que não existe na natureza. É um polímero de hidrocarboneto que não existe na natureza. E aí, qual é o problema disso? Não existem elementos na natureza que decompõem essa matéria que foi sintetizada pelo homem. Então, você pega uma garrafa como essa aqui, que você vai usar por alguns minutos. Né? Imagina que isso aqui é um refrigerante. Você pega uma Coca 600, né? Quem dera. Fazer uma Coca 600. Você abre a Coca 600. Você toma a Coca. Então, você usou aquele plástico ali, sei lá, 2 minutos, 3 minutos. E aí pega e joga fora no lixo. Essa garrafa vai ficar 500 anos, 600 anos na natureza. Né? É fora da realidade você imaginar o tempo de uso do plástico, o tempo que ele vai existir na natureza, né? Sujando algum rio, algum lago ou algum lixão. Né? Então, é claro que é um sistema que a gente vai precisar repensar. Tá? Felizmente, existem muitos pesquisadores que se preocupam com isso. Existem pessoas desenvolvendo plásticos biodegradáveis. Uma vitória aqui, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, foi você abandonar os sacos plásticos lá no supermercado. Né? É interessante, não sei quanto vocês, mas eu fiquei irritado na época. Porra, sacanagem, os caras vão fazer a gente agora ter que comprar pacote, coisa e tal. Mas hoje em dia, que eu comprei aquelas sacolas grandes e que eu estou totalmente adaptado, que eu lembro que eu coloco os pacotes lá dentro do carro para poder fazer, eu me sinto muito melhor. Né? Por quê? Porque eu sei que eu não estou, né, jogando aqueles sacos plásticos que vão ficar no lixão, vão entupir um bueiro, ou vão parar no mar, porque invariavelmente quase tudo para no mar, né? E vai ficar lá durante milhares de anos. Então, hoje eu me sinto bem. E o que eu tive que fazer? Uma pequena mudança de hábito. Uma pequena mudança de hábito. E como todo hábito, é difícil você mudar. Mas depois que você muda, você nem pode. Quem aí, por exemplo, já deixou... O pessoal estava falando na última aula aí de vegetarianismo. Quem é vegetariano, não nasceu vegetariano. Deve ter comido carne, coisa e tal. E sabe que no início é difícil. Porque a pessoa sente falta e coisa e tal, não sei o quê. Mas depois que ela se acostuma, é como se ela nunca tivesse comido carne. Né? Então, assim, muitas das nossas ações e muitas das coisas que o ser humano pode fazer são coisas que realmente dependem apenas de pequenas mudanças de hábito, de contestação, de cobrar as empresas. Né? Por que na Europa muitos produtos brasileiros não entram? Né? Porque o consumidor europeu, ele, quando vai comprar um produto, ele olha os selos, né, de qualidade do produto. Ele olha se aquele produto não desmatou uma floresta, se aquele produto não contém CFC, se aquele produto tem uma pegada pequena de carbono. Né? Esses selos são marketing para as empresas europeias. Por quê? Porque o consumidor, ele tem esse hábito de olhar e de cobrar e de não comprar quando ele não sabe qual é, né, a procedência do material. Tá? Então, assim, são coisas que o ser humano e a gente aqui ainda tem que evoluir muito. O brasileiro, como um todo, tem que evoluir muito ainda. Né? Mas vai acontecer. Creio eu sou um cara otimista. Eu acho que é uma mudança lenta, mas a gente vai chegar lá. Tá?
Aqui tem uma sugestão da Antonella de um documentário. É Conspiracy, O Segredo da Sustentabilidade. É um documentário muito bom. Eu vou dar uma olhada, vou até anotar aqui. Tem na Netflix, ou Antonella? Tem, né? Eu vou até dar uma olhada lá. Eu tenho assim, assistido alguns documentários que eu gosto muito. Um documentário que nem tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Até porque sobre essa questão do aquecimento global, eu gostei muito desse Gelo em Chamas, né? Que eu coloquei lá para vocês. Mas um documentário que eu acho que vocês têm que assistir, cara, se vocês tiverem acesso, é aquele O Dilema das Redes, né? Porque fala muito da geração de vocês, fala muito do estilo de vida de vocês, né? Eu digo vocês porque vocês são a nova geração, né? Mas eu também tô nessa realidade. No entanto, eu sou uma geração anterior. Eu, por exemplo, sou a última geração que viveu sem internet. Eu vi um mundo sem internet. A minha infância não existia internet, né? Ou seja, a internet chegou no Brasil aqui, eu tinha lá meus 14, 15 anos, né? E depois, gradativamente, a internet foi fazendo parte da minha vida e hoje eu também fico enfurnado na internet o tempo inteiro, tá? Agora, a geração de vocês, ela já nasceu na internet, ela já criou-se na internet. Eu vejo cada vez mais os pais enfurnando os filhos na internet, ou seja, a criança começou a chorar, já pega um tablet, já enfia na mão da criança ali, já, ó, aquelas coisas coloridas, aquelas galinhas demônio pintadinha lá, a criança hipnotiza a criança ali, né? E aí, tipo assim, a gente não ouve mais choro de criança, é impressionante, né? Então, assim, aí a pessoa vai se acostumando a ficar ali naquele meio para sempre, tá? E assim, é interessante que vocês vejam como que funcionam as coisas por trás do que você vê, né? Aliás, é isso que é a ideia aqui da geografia. É isso que, por exemplo, matérias como a sociologia fazem, né? Porque sociologia, história, geografia são matérias que muitos governantes têm medo ou criticam, porque elas mostram a estrutura da sociedade por trás do que as pessoas querem que vocês vejam, né? Ah, mas então o quê? Eu vou ser um revoltado, eu vou mudar? Não, não. É só você saber como que funcionam as coisas. E aí, o que acontece? Quando você sabe como as coisas funcionam, cabe a você decidir o que você quer usar. Aí eu sei que é assim, eu quero usar, e tudo bem. É como o capitalismo. O capitalismo é um sistema, ele tem toda uma estrutura por trás do que você vê, né? Agora, você pode muito bem tomar a decisão, não, vou jogar o jogo, eu quero jogar o jogo, né? Mas não estou sendo explorado de forma enganada, né? Eu não estou sendo gado, né? E aí, quando eu falo gado aqui, por que eu falo gado? Não estou falando de político nenhum, não. Eu estou falando, sempre falei sobre essa expressão. O gado é um bicho que tem 1 tonelada, às vezes, né? 400, 500, 600 quilos, né? Mas o que acontece? Ele é preso, né, por umas estacazinhas, uns mourões, né? Muito mequetrefe. Então, o que acontece? O gado é um animal que tem um poder, uma força absurda. Se ele quisesse, né, cerca nenhuma prendia ele. Mas ele fica ali, ó, restrito, né, só comendo a graminha que colocaram para ele comer, né? Aí, então, o que acontece? Ele acaba sendo dominado e depois vira hambúrguer, né? Então, assim, de uma forma geral, as pessoas quase sempre, ou de uma forma geral, acabam se comportando assim também. Todos nós, em algum momento, já fomos gado nesse sentido, da gente estar sendo influenciado por forças que a gente não conhece, né? Fazendo coisas que outras pessoas querem que a gente faça sem saber, né? Agora, é bem diferente de você fazer algo sabendo como que é a estrutura. Não, eu estou aqui, mas não estou enganado. Eu sei que isso aqui, a hora que eu quiser, eu passo para outra, tá? Então, assim, eu acho que essa é mais ou menos a função da escola. Abrir os olhos das pessoas e as pessoas decidem por elas próprias o que elas querem fazer, tá? Então, assistam lá, né? Fica aqui a dica da Antonella, né? Eu vou dar uma assistida nesse documentário também. E fica também, né, nas férias, quando vocês estiverem mais tranquilos, né, a dica de assistir o Dilema das Redes, né? E o canal lá, Nerdologia, do Átila, ele também tem um videozinho curtinho, de 10 minutos, assim, mais ou menos. Eu acho que eu vou até colocar na pasta do pessoal do 2º ano, que também vem explicando um pouquinho o modo de funcionamento das redes,
né? E ainda é mais compacto e ainda é mais impactante, porque você olha aquilo lá e você fica assim, caraca, como que os caras dominam a minha forma de pensar, né? Só ofertando as coisas que eu acho que eu quero. Aliás, né, o sistema, o capitalismo, ele funciona assim. Ele cria necessidades. Ele cria necessidades. Por exemplo, antes do celular existir, quem ia dizer que precisava de celular? Não, né? Primeiro surgiu o celular para depois as pessoas dizerem, eu preciso de celular, né? Então as necessidades vão surgindo primeiro, né? E aí depois as pessoas vão se adaptando àquelas necessidades. Bem, pessoal, já são 2h56, né? Deixa eu ver só aqui mais alguns comentários aqui que eu perdi alguns, ó. Daqui a pouco a gente vai falando, né? Só com a internet, vendo próximas gerações, imenso total. Confesso que eu não entendi bem. Vou ver. A gente falando que nasceu só com a internet. Vendo a próxima geração. O que é VR? Eu não sei. Ah, tá. Uma inversão de imersão total, né? Pode ser, né? Eu não sei. Existem muitas pessoas que pensam nessa questão de um mundo virtual em que você possa totalmente estar imerso. Mas é engraçado porque os estudos mostraram que o nosso cérebro não funciona bem em 3D. A gente não funciona muito bem por exemplo, imersão. Por que videogame, por exemplo, hoje em dia ainda não é em 3D, aqueles que você coloca o óculos e joga? Porque existe muita limitação. Porque, por incrível que pareça, o nosso cérebro meio que rejeita, né? Então, alguns estudos mostram que uma parcela considerável da população começa a sentir dores de cabeça terríveis depois de alguns minutos de uso, né? Então, eu não sei até onde a gente vai conseguir imersão total, né? A lá Black Mirror, né? Tem alguns episódios de Black Mirror que é assim, né? Que o pessoal emerge totalmente dentro de um mundo virtual, né? E faz o que eles querem, coisa e tal. Não sei se a gente tem essa capacidade, mas existem projetos para isso, né? Não sei. Aí o Vitor coloca aqui, esse negócio de galinha pitadinho é do demônio, né? Eu concordo completamente, tem uma música que entra na cabeça e não sai mais, isso é verdade. O pessoal tá chamando o Carlinhos, né? Segura aí, hein? Segura isso aí, hein? O Carlinhos daqui a pouco tá aqui também falando. Internet é horrível, tá falando? Eu não sei, eu me sinto um pouco que eu posso ser hipócrita, né? Enfim, hipocrisia, né? Falando sobre a internet, pois eu também fico na internet o dia todo, né? Mas, assim, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que escolher o que a gente quer ver, né? E não deixar que as redes e os seus algoritmos escolham as coisas pra gente. Por exemplo, o YouTube, por exemplo. Com certeza a rede que eu mais uso é o YouTube, né? Mas eu raramente assisto o que o YouTube me oferece. Né? Eu escolho as coisas, eu digito os documentários, eu li alguma coisa e vou lá no documentário. A mesma coisa para a rede de notícia, eu escolho algumas redes de notícia, eu, por exemplo, raramente uso o que o Google me passa de notícia. Eu vou lá e BBC, Nexo Jornal, né, Globo, são alguns jornais que eu tenho um pouco mais às vezes CNN Internacional, né, eu boto lá o famoso translator, né, e leio, porque são os canais que eu consigo ter um pouquinho mais de respeito para com aqueles materiais ali, entendeu? Mas, acima de tudo, é a leitura, é o livro que vai fazer você conseguir abrir seus olhos. Então, usar o material, usar a internet para ficar de bobeira de vez em quando no Facebook, eu adoro o Facebook, fico lá de bobeira, botando um monte de meme e tal, tá? Mas é sempre o quê? Dentro eu controlando, do tempo que eu quero, tá? Não tem gente não, tem gente que fica realmente preso naquilo ali para sempre, né? Aumentando os ventiladores de cabeça. Tudo tem um tempo que conseguimos. É isso aí mesmo, o Mikael. Camille, só não deixar que te controle ao invés de você controlá-lo, né? É isso aí, ou seja, as redes estão aí, mas você deve colocar, assim, um primeiro ponto que é muito importante é desabilitar notificações, gente. Desabilitem as notificações de tudo. Por quê? Porque a notificação é o demônio. Você, às vezes, está conversando com uma pessoa num bar, não, você não, né? Estão conversando com os colegas
num jogo de futebol. Acabou o jogo de futebol, vai lá para a resenha, né? O que acontece? Se a notificação está ligada, está toda hora te chamando, aí você toda hora está olhando, e aí chega uma hora que, isso eu reparo, né? Chega uma hora que as pessoas não estão aonde estão, né? Está um monte de gente reunida, mas quando você olha, está todo mundo olhando na internet, está em outro lugar. A gente tem que ver mais o momento que a gente está, onde a gente está, as pessoas que a gente está lidando, né? Então a notificação, assim, uma dica minha, desabilita as notificações das paradas, que aí você vai se tornar senhor do acesso. Eu acesso quando eu quiser, né? Ah, me deu curiosidade, quero ver o meu Facebook, eu vou lá e acesso, né? Gente, deu agora 3 horas, tá? Assistam lá todos os documentários, tá? Assistam as videoaulas. Semana que vem eu vou deixar materiais lá. Vai ter alguns documentários, são curtinhos, 20, 25 minutos os documentários que eu vou deixar, mas nós não teremos videoaula semana que vem, tá? Então é para dar um tempo para vocês até terem mais tempo para poder terminar os trabalhos de vocês, escreverem os materiais e coisa e tal. Então, semana que vem não tem videoaula, tá? Mas vai ter material lá, vai ter coisa para vocês lerem, se vocês, né, tiverem tempo e disponibilidade. Mas a semana que vem é para vocês focarem na entrega dos trabalhos, na entrega das atividades. Tudo bem? Na outra semana, na 7ª semana, que semana que vem, né, a 6ª semana é biomas. Então vocês vão estar lá e vão ter acesso a material sobre biomas. Na 7ª semana tem uma videoaulazinha que é sobre cartografia, e o material de cartografia a gente já vai estar encerrando o nosso tempo aqui, né? E se tudo der certo, né, lá para abril, lá para março, a gente vai estar tendo as nossas aulas, e com fé, né, que seja presencial. Tudo bem, pessoal? Eu acho que é só isso por hoje. Então, até a semana que vem. Valeu!